Bom, primeiramente, meu nome é Fabrício, sou professor das disciplinas de manutenção e configuração de software, informática básica, e estou criando uma sequência de vídeos que vão servir de suporte para o módulo que envolve a parte de Shell Script. Então, hoje na primeira aula eu pretendo mostrar alguns comandos básicos para a gente começar a criar os primeiros scripts, tá? Para quem não lembra, um script na verdade é uma sequência lógica de comandos, de passos, que vão exigir ou não uma interatividade entre o script e o usuário, tá? Contendo entradas e ou nenhuma saída desse script. Geralmente eles têm saídas e são as saídas que a gente mais explora, né? Então esse é o nosso objetivo. Então o primeiro passo vai ser, vamos trabalhar aqui no terminal, tá? Eu já estou com o terminal aberto, tá? Estou trabalhando também com Linux Mint, que é a nossa distribuição agora que a gente vai começar a utilizar no curso, tá? Tá aqui o nosso terminal, tá? Ou a gente pode usar também teclas de atalho, como a gente já viu, para poder abrir, como no caso aqui Ctrl+T, para abrir um ambiente do terminal, tá? Bom, primeira coisa, sempre visualizar o conteúdo e o local que a gente está, né? Então a gente está aqui dentro do diretório padrão do usuário aluno, tá? E na máquina aluno, tá? Então esses aí são informações bem interessantes, né? Então ali as informações ali. Então aqui eu digitei o comando ls para visualizar onde eu estava, né? Digitei o comando who am I para visualizar quem eu sou, e o comando hostname para visualizar qual é o nome do usuário, da máquina que eu estou usando agora. Então o hostname retornou o nome da máquina. Então eu tenho comandos, por exemplo, para retornar a versão do kernel 4.10.038 e, por exemplo, informações sobre aonde eu estou. Então, por exemplo, eu estou dentro do diretório aluno, né, logado numa máquina chamada aluno com um usuário chamado aluno, tudo aluno. Bom, viu que eu digitei uma sequência de comandos, né, e para me retornar informações específicas de qualquer sistema, de qualquer distribuição. Então eu poderia, quem sabe, gerar um script que executasse isso de uma vez só quando ele fosse chamado. Então esse é o nosso objetivo hoje, criar um script, tá, que execute funções como, por exemplo, vários comandos de uma vez só, tá? Então para começar eu vou criar esse meu script dentro do diretório documentos, tá? Então esse é o diretório que eu vou usar para trabalhar, e eu vou criar um script usando um editor de texto chamado Nano, e vou criar um script chamado aula1.sh, tá? Então .sh ele já vai identificar que esse arquivo chamado aula1 ele não é exclusivamente só um arquivo de texto comum, ele futuramente ele será interpretado pelo nosso interpretador como um programa. Então dessa forma eu vou definir uma característica. Não é necessário usar em alguns casos o .sh, tá? Mas nós vamos usar no nosso exemplo, tá? Vamos abrir ali o Nano, está aqui o nosso editor de texto, o nosso arquivo vai gerar um arquivo chamado aula1.sh, tá? E aqui eu vou informar aqui a primeira linha do script. Então eu começo ali com o sustenido, ou o jogo da velha, ponto de exclamação, vou colocar uma barra bin barra bash. Então aqui eu estou informando qual será o interpretador responsável por interpretar esse script aí, tá? Essa primeira linha é fundamental colocar ali, tá? Essa linha define isso, né?
Então vamos lá agora colocar os comandos que eu quero que sejam executados. Então o comando ls, o comando para exibir quem é que está logado. Então o primeiro comando exibe o conteúdo do diretório atual, onde eu estou executando o script, o programa. O segundo informa ali quem é o usuário, né, que está logado. O outro comando informa o nome da máquina. E o próximo comando ele vai informar em que diretório eu me encontro, tá? E também tem o comando que vai informar a versão do kernel que eu estou usando no meu script. Então esses aí são todos os comandos que eu vou executar. Feito isso, eu vou salvar, tá? E já tenho ali o meu script, tá ali. Só que se tu basicamente der uma olhada, ele é apenas um arquivo de texto que tem algumas características bem claras, ou seja, o dono é o aluno, o grupo que qual esse arquivo pertence é o aluno, e aqui tem algumas características bem legais, por exemplo, o dono, né, no caso, e o grupo podem escrever nesse arquivo, né, e também os outros usuários podem ler. Só que pode notar que ele é um arquivo comum, né? Então a gente vai utilizar o comando chmod mais de atribuição, né, x, tá, que é para execução, e o nome do arquivo que eu quero transformar ou atribuir, né, definir ele, e que a partir de agora ele seja interpretado pelo bash e seja executado tudo que tenha dentro dele naquela ordem que eu defini, ou seja, naquela ordem que eu mentalizei que eu quero que as coisas sejam exibidas na tela. Tá? Feito isso, quando eu voltar a exibir esse arquivo, ele já tem aqui, por exemplo, um X identificando que a partir de agora, tá, ele além de ser leitura e escrita, ele também passa a ser execução, ou seja, o meu interpretador pode executar esse arquivo como um programa. Feito isso, eu digito ponto barra, o nome do meu script, e ele automaticamente executa tudo aquilo que eu tinha definido para ele executar. Então, para a gente entender melhor, olha só, na primeira linha aqui, ele exibiu o conteúdo do diretório que eu estou agora. Então, se der um ls, vai aparecer aula1.sh em linuxmint.iso aqui embaixo. Olha, então eles ali, certo? Depois ele exibiu quem é o usuário que está logado. Tá ali, aluno, nós vamos executar, aluno. Depois ele exibiu, olha aqui, o nome da máquina. Então, hostname vai exibir aluno como nome da máquina. Tá ali. Depois ele colocou aqui nessa outra linha todo esse caminho como sendo o local onde eu estou agora. Então tá aqui, documentos. Tá ali. Por último, ele imprimiu a versão do kernel como saída ali. Prontinho. Tenho o meu primeiro script, o meu primeiro programa rodando. Caso eu queira editar alguma coisa, quero alterar ele, eu não preciso mais agora transformar mais ele novamente ele num programa, ele já é um programa. Então agora eu posso, por exemplo, nano aula1.sh, e eu quero mais um comando agora. Eu quero que, por exemplo, ele antes de exibir as informações na tela, ele limpe a tela, né? Fica mais fácil.
imprime lá essas informações. Então, antes dele imprimir a saída do comando, ele limpa a tela e exibe a saída do comando. Então, eu estou fazendo uma modificação, vou apenas gravar as informações e sair, e vou executar o programa novamente. Tá? E agora, está vendo toda essa informação que tem aqui na tela? Essa informação toda ela vai sumir quando eu executar, e todos os dados, todas as saídas dos comandos que eu defini ali dentro serão exibidas novamente na tela. Vamos lá? Tá aí, prontinho, tá? Então isso é um exemplo para a nossa primeira aula de script, ou seja, criar um script nada mais é do que uma sequência lógica de comandos que eu preciso executar, e eu quero que isso seja executado de uma forma mais eficiente, de uma forma mais dinâmica, tá? Então essa seria uma ideia do Shell Script básico aí para nossa primeira aula. Até a próxima aula.